Vamos falar também do São Paulo, que foi derrotado dentro de casa para o Mirassol. O São Paulo, que também vem num campeonato brasileiro bastante irregular, agora fica na 12ª posição com 12 pontos. Foi com a sua força máxima dentre o que tem à disposição o técnico Zubeldia, que hoje não esteve no banco de reserva suspenso. Foi o seu auxiliar, o Maxi Cubeiras, quem foi o encarregado de assumir a responsabilidade de comandar o São Paulo no banco de reservas. Sofreu 2-0 para o Mirassol, um jogo também bastante sofrível, por falar o mínimo. O Gabriel fez o gol do Mirassol aos 53 minutos e no finalzinho, King Naldo de pênalti, ampliou a vantagem do Mirassol, comemorou. Muita gente achou que ele não comemoraria, né, por respeito à sua trajetória no São Paulo. Fez dancinha, depois beijou a bandeira do São Paulo, fez a festa, o King Naldo, e o São Paulo acabou sendo derrotado para o Mirassol dentro de casa. Mais um tropeço bastante relevante dessa equipe do Tricolor Paulista, outra que parece que não engrena em 2025, né, José Manuel de Barros? Então, e não tem desculpa hoje, né? É que, assim, jogou com o que tem neste momento do Campeonato Brasileiro. E pelos comentários dos nossos companheiros que trabalharam no jogo, Fausto Favara, Bruno Prado, Giovanni Chacon, o Mirassol jogou um baita de um jogo, encarou, foi pra cima, foi corajoso, e assim, o Mirassol ganhou porque mereceu a vitória contra a equipe do São Paulo. São Paulo tinha que ter jogado muito mais. Faltou o São Paulo talvez encarar o Mirassol pensando que era um clássico contra o Palmeiras. Não, Zé, o Mirassol, se você pega ele na tabela do brasileiro, ele ganhou do Corinthians, ele ganhou do Grêmio, ele ganha do São Paulo, ele empata com o Inter lá em Porto Alegre, aí já é um resultado até que a gente esperava vitória, né? Ele empata com o Bahia na Fonte Nova. O Mirassol vai fazendo uma campanha de time grande. Se você pegar aí a tabela do Mirassol no Campeonato Brasileiro, olha os jogos que ele estreia contra o Cruzeiro, fazendo um jogaço. Ele ganhou do São Paulo hoje, empatou com o Inter em Porto Alegre. Aí é moleza. Ganhou em casa do Corinthians 2-1. Perdeu para o Bragantino 1-0. Vinha de 2 empates em casa com o Atlético Mineiro 2-2 e lá em Caxias com o Juventude 2-2. Goleou o Grêmio 4-1. Rapaz! Empatou com o Bahia lá 1-1. Empatou com o Fortaleza em casa 1-1, perdeu pro Cruzeiro lá por 2-1 na estreia do Campeonato Brasileiro. Ele tem 2 derrotas, né? Pro Bragantino fora 1-0 e pro Cruzeiro lá em Belo Horizonte pelo placar de 2-1. Campanha muito boa. E as 3 vitórias. 4-1 no Grêmio, 2-1 no Corinthians e agora 2-0 na equipe do São Paulo. Realmente está fazendo um campeonato brasileiro muito bom, a equipe do Mirassol. E o São Paulo preocupando o seu torcedor, né? São Paulo se virou bem na Copa do Brasil, ganhou do Náutico e jogando bem, né, num gramado pesado, com muita chuva, né? Mas hoje o São Paulo, assim, ficou devendo porque faltou essa atitude de encarar o Mirassol, assim, para fazer os 3 pontos, não é interessante se o adversário faz um grande jogo, né? Que ele ficou devendo, não há a menor dúvida, que ele ficou devendo na partida de hoje no estádio do Morumbi. Ficou devendo, perdeu... Pontos irrecuperáveis, né, Boni? Pontos irrecuperáveis. Perder em casa pro Mirassol, vai com olhar todo pra respeito, frente e vai... Tá bem o Mirassol, mas não importa. É derrota que não tem como recuperar esses pontos. Exatamente. O empatou com o Sport também, empatou com o Cruzeiro também, estando em vantagem na partida, né? Tendo uma situação mais favorável. São Paulo desperdiçando muitos pontos em casa. 2 jogos da Libertadores empatou em casa também, né? É verdade. Ganhou todos fora e os em casa empatou. Vai ter oportunidade ainda de enfrentar o Talheres de Córdoba dentro do estádio do Morumbi. Mas, Vamp, isso chama atenção, né? São Paulo que, nesse ano, tem 16 partidas jogando dentro de casa. Contando também os duelos em Brasília pelo Campeonato Paulista. 7 vitórias, 7 empates, 2 derrotas. Um São Paulo que já foi muito dominante no estádio do Morumbi, historicamente é muito dominante jogando dentro da sua casa, mas parece que perdeu essa característica nessa temporada 2025, né, Vamp? Também de convir que o São Paulo também tem vários jogadores lesionados, né? Pega aí o Lucas, só volta depois do Mundial de Clubes aí, para se recuperar. O Caleri não joga mais na temporada, o Oscar tentando readquirir a forma, tanto que saiu no intervalo do jogo. O Zubeldia usando muito a base, né? O São Paulo foi campeão da Copa São Paulo, a gente sabe a dificuldade financeira para ir ao mercado. Então, essa oscilação com jogadores jovens que estão subindo e com jogadores importantes lesionados, né? Isso atrapalha um pouco.
Mas o São Paulo, dentro da Libertadores, classificou tranquilo. Dentro da Copa do Brasil também passou a melhorar no Campeonato Brasileiro. Ele sofreu a segunda derrota, né? Tinha perdido pro Palmeiras por 1-0 pelo Brasileirão e agora perdeu pro Mirassol por 2-0. A questão do São Paulo eram os empates fora de casa. Aliás, perdão, os empates no Morumbi, que era o senão do São Paulo. Estava empatando algumas partidas que ele precisava ter vencido jogando no Morumbi, jogando dentro de casa. Derrotas. Palmeiras jogando fora de casa, Palmeiras como mandante, derrota por 1-0. Ok, vai. É um clássico, é o Palmeiras, enfim. Essa questão agora nessa derrota para o Mirassol. É aquela coisa do São Paulo, perde para o Mirassol, Penapolense, quem mais? Aquelas derrotas, né, no Morumbi ou no Campeonato Paulista ou em outras competições que o torcedor não consegue entender muito, né? Porque apesar dos desfalques, cara, mas é esse time que está fazendo essa boa campanha na Libertadores, passou como devia passar na Copa do Brasil, agora, e no Campeonato Brasileiro tem que ter essa pegada de fazer o resultado, de não bobear, fazer como fez contra o Grêmio. Foi lá, o Grêmio jogou muito mal, foi lá, ganhou, né? Aí hoje, quando enfrentou um time que fez um grande jogo, não conseguiu passar. Ô Zé, e só fazer uma curiosidade aqui também, vocês estavam falando sobre jogos fora de casa, vitórias fora de casa. No pré-jogo aqui da Jovem Pan, de Mirassol e São Paulo, nós falávamos, inclusive, do baixo número de equipes vencendo fora de casa neste Campeonato Brasileiro. Apenas 7 equipes haviam vencido até então. O Mirassol era o 8º. Palmeiras, Flamengo, Bragantino, Mirassol, Atlético Mineiro, Cruzeiro, Fluminense e Bahia. As 8 equipes que conseguiram vencer fora de casa. De resto, São Paulo, Fortaleza, Internacional, Ceará, Botafogo, Vitória, Corinthians, Grêmio, Sport, Santos, Vasco, Juventude. Nenhuma dessas equipes conseguiu vencer fora de casa até então. Somente essas 8 equipes que eu citei inicialmente. E o Mirassol, com essa vitória de hoje, ele chega inclusive a... Se fosse o Campeonato Brasileiro de apenas fora de casa, o Mirassol seria 4º colocado. Seria o G4 do Campeonato Brasileiro, o Mirassol, com 6 pontos. Tem 1 vitória, 3 empates e 2 derrotas no Brasileirão. Tá, informação então do nosso PH Sperber, trazendo os detalhes também, estatísticas importantes desse Campeonato Brasileiro. E agora vai ter que buscar contra o Bahia lá. Vai ter que buscar contra o Bahia. Fora, próximo jogo do Brasileiro. Não, e só um adendo também, Boni, com relação ao Mirassol. O Mirassol ainda não pegou alguns sacos de pancada. Ele não jogou contra o Sport, na próxima rodada vai ser contra o Sport, inclusive Mirassol e Sport, 11 da manhã. Ele ainda não jogou contra o Santos, que é um duelo que, se for parar para analisar hoje, se tiver que ter um favorito, é o Mirassol, porque o Santos não joga absolutamente nada. O Mirassol também não jogou contra o Vitória. Então, assim, tudo bem que a gente espera que o Mirassol fique no meio de tabela ali, mais para baixo, brigando contra o rebaixamento, mas hoje já tem seus 14 pontos e ainda tem pontos que ele tem esperança de conquistar 3 pontos, porque se consegue uma vitória fora de casa contra o São Paulo, por que não esperar uma vitória contra o Sport, contra o Santos, contra o Vitória? Então o Mirassol hoje, a gente olha, claro, na luta contra o rebaixamento, mas com a vitória de hoje já começa a pensar um pouco mais aliviado nesse decorrer do Campeonato Brasileiro, principalmente nesse início, né? Nesses primeiros 10 jogos do Campeonato Brasileiro. Então o São Paulo, que foi derrotado por Mirassol por 2-0 jogando dentro de casa, resultado que complica, claro, as pretensões do tricolor paulista também no Campeonato Brasileiro 2025. Você pode explicar um pouquinho do que foi a sua comemoração? No começo você chegou, deu uma dançadinha assim com a bandeira e depois beijou. Eu queria que você explicasse um pouquinho a sua comemoração depois do gol. Minha comemoração é puxula, né? Puxulapa, que esse amor pelo São Paulo veio quando eu via ele jogando lá da nossa terrinha de Alagoas, né? Então eu via ele jogando e via fazendo essa comemoração e hoje eu falei para ele que ia fazer e se eu fizesse um gol ia fazer a comemoração. Então eu fiz a comemoração e depois ele mostrar que o São Paulo é o time do meu coração, então fui lá e beijei. Não tem, sempre como eu falo, sou difícil fazer gol e quando eu faço tem que comemorar mesmo para respeitar a camisa que eu estou vestindo, não é desrespeito ao São Paulo e sim. Todo mundo sabe o carinho que eu tenho pelo São Paulo, então fui lá e beijei a bandeira. Difícil mais ou menos, né? Já são 5 nesse Brasileirão, não é? Pô, no começo, um gol a cada 2 jogos, pô. Graças a Deus, fruto de trabalho, da confiança da equipe, né?
Cheguei lá em Mirassol, graças a Deus, a recepção muito boa e graças a Deus tá pintando aí, né? Tá sobrando, tá tendo pênalti. Quanto o Atlético sobrou no segundo pau ali e pude fazer o gol, então. E espero continuar assim, ajudando o Mirassol e fazendo um gol, vamos aí. Claro que a gente, até só para complementar, né? Claro que o futebol é o que acontece dentro de campo, mas existe muito da mística. Agora, 40 e poucos do segundo tempo e um pênalti sobra para quem bater. Aí fica difícil contestar que não existe essa tal de lei do ex. É verdade mesmo. Aos 40 ali, final de jogo, tendo esse pênalti aí, então já fui ali no banco, tomei uma água, concentrei, respirei porque foi um jogo muito difícil. O Lucas Ferreira ali dando muito trabalho, né, a equipe do São Paulo, então tinha que marcar bem. E já cansado ali, mas graças a Deus pude fazer o gol na cobrança de pênalti ali. Espero que domingo tenha de novo contra o Sport aí para ainda essa lei do ex ainda ser por muitos e muitos anos e ser em todos os jogos aí, que fazer gol em todos os times que eu já joguei. Reinaldo, você falou que o São Paulo é o time do seu coração. Tirando contra o Mirassol, o Reinaldo é um torcedor do São Paulo nos jogos que o São Paulo está jogando? Com certeza. O jogo do São Paulo eu não perco. Só perco se eu estiver jogando no mesmo horário. Então, seja 9 horas, 10 horas da noite, eu estou lá na TV assistindo. As crianças vão para a cama e eu fico lá na cama assistindo. Então, sempre na torcida pelo São Paulo. E estou muito na torcida aí para que o São Paulo venha conquistar a Copa Libertadores aí. Eu sei que é o sonho de todos os torcedores, e vou estar na torcida e passando essa vibração positiva. Ô, Reinaldo, só mais uma. Aconteceu uma coisa que eu acho que não sei se você estava esperando, que foi a torcida do São Paulo vaiar você, né? Durante boa parte do jogo, depois dessa declaração que você fez para a torcida, tanto tempo que você passou aqui, o lateral esquerdo com mais gols da história do clube, 32 gols. Você esperava isso? Isso de alguma forma mexeu com você? Tem jogador que leva para o lado da motivação, né? Como é que foi isso para você? Eu sempre levo para o lado da motivação e sei que a maioria do torcedor são paulino gosta de mim, sabe que eu fiz de tudo, fiz o meu melhor aqui para ajudar o São Paulo. Então esse momento de vai ali, o torcedor está certo mesmo, porque tem que ajudar a equipe, né? A equipe deles, tem que vaiar, tem que pegar no pé do jogador que está em campo. Mas eu não levo para o outro lado não, eu procuro mostrar o meu futebol e só de jogar num estádio lindo desse aqui é a motivação maior que nós temos. Você, São Paulino, na arquibancada, vaiaria o Reinaldo, jogador em campo? Não, eu não vaiaria. Eu não sou de vaiar muito não os jogadores. Eu sei que os jogadores precisam desse carinho da torcida, precisam dessa motivação ali. O torcedor gritando seu nome, o torcedor vibrando com a equipe, com a jogada de cada um dos jogadores. Então, eu nunca vou vaiar um jogador do São Paulo, não.